Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Eduardo. Hoje a gente vai fazer uma aulinha de espelhos planos, né? Então, exercícios de espelhos planos, alguns exercícios, a maioria deles de vestibulares, tá bom? Dei uma selecionada para tentar pegar o máximo da matéria possível e exercícios um pouquinho mais aprofundados, que a gente pode exigir um pouquinho mais da gente mesmo, né? Para a gente poder aprender e entender melhor essa matéria, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos lá, vamos fazer os exercícios e depois a gente volta a conversar. Bem, então vamos lá, né, gente? Começar com nossos exercícios aí. O primeiro diz o seguinte: uma criança é colocada em frente a um grande espelho plano, a 40 centímetros dele. A imagem da criança que o espelho forma: 1. É real. 2. É maior do que a criança. 3. Encontra-se a 40 centímetros atrás do espelho. 4. Situa-se na superfície do espelho. 5. É criada pela refração da luz. Quais as afirmativas estão corretas, né? Então vamos lembrar, a gente está mexendo com espelhos planos. Então vamos pensar aqui, ó. Você tem um espelho plano e um bebê à frente desse espelho a uma distância X dele, né? Então aqui a gente teria a nossa imagem atrás do espelho, né? A gente tem uma imagem atrás do espelho do bebê e a mesma distância que o bebê está do espelho, o bebê, a imagem também estaria do espelho, tá certo? A imagem fica atrás do espelho. Essas imagens que ficam atrás do espelho, você não pode tocar diretamente nelas, né? A gente chama de virtual, tá bom? Espelhos planos sempre dão imagens virtuais de objetos reais, tá bom? Então ela fica também a mesma distância do objeto ao espelho. Se o bebê está a X, qualquer ponto da imagem também estaria na mesma distância que o seu respectivo objeto estaria do espelho, tá certo? Então olha só, qual seria a afirmativa correta aqui? Primeiro, ela é real? Não, né? Como a gente disse, as imagens de espelhos planos são virtuais, portanto não é essa. 2. Ela é maior do que a criança? Não. Como cada ponto está sempre à mesma distância, né, do espelho, o tamanho da imagem é sempre igual ao tamanho do objeto. Espelhos planos dão imagens iguais, tá bom? 3. Ela encontra-se a 40 centímetros atrás do espelho? Bom, repara lá no enunciado que ele falou que a criança estava colocada a 40 centímetros do espelho. Portanto, a sua imagem encontra-se sim a 40 centímetros atrás do espelho. 4. Situa-se na superfície do espelho? Não, a imagem situa-se atrás do espelho, né? E 5. É criada pela refração da luz? Não, essa imagem que a gente vê e observa é criada pela reflexão da luz, né? Espelhos, características principais, reflexão. Portanto, a única resposta correta seria a 3. Então, a letra A seria a resposta correta da questão 1. Tudo bem? Questão 2, da FEI de São Paulo, diz o seguinte: um raio de luz incide verticalmente sobre um espelho plano E, inclinado em 10 graus em relação a um plano horizontal. Pode-se afirmar que o raio refletido também é vertical? O raio refletido forma um ângulo de 5 graus com o incidente? O raio refletido forma um ângulo de 10 graus com o incidente? Ou o ângulo entre o raio refletido e o incidente é de 20 graus? Como a gente vai descobrir esse tipo de coisa, né? Então vamos lá. Vamos ampliar aqui um pouquinho a figura e vamos descobrir o seguinte. Para você descobrir para que lado vai o raio refletido, né, gente, tem que entender o seguinte. Gente, primeiro de tudo, toda vez que você for fazer um espelho, né, tem que representar a normal. A normal é sempre 90 graus com o espelho, com a superfície do espelho. Então você desenha esse normal aí, ó, né? O ângulo que a normal faz com o espelho é de 90 graus, tá certo? E aí, o ângulo de incidência é sempre medido em relação à normal, tá certo? Portanto, se aqui é 90 graus, né, o raio vai chegar com um ângulo em relação ao normal e sair com o mesmo ângulo, né? É a lei da reflexão. O ângulo de incidência é sempre igual ao ângulo de reflexão. Se é x o ângulo de incidência, né, que está fazendo com a normal, é x também o ângulo que está fazendo, né, na reflexão. Então aqui agora, para a gente descobrir que ângulo que esses dois raios estão fazendo entre si, a gente vai usar um pouquinho de geometria, né? Então a gente vai colocar aqui eixos verticais e horizontais. É um plano cartesiano, x, y, tá certo? Na hora que você coloca aí, lembra, né? O ângulo entre esses dois eixos vermelhinhos aí é de 90 graus, tá certo? Então olha só. Se aqui é 10, né? Por quê? Porque lá na base do nosso plano inclinado também está sendo 10, então aí também é 10 graus. O ângulo entre o espelho e a normal tem que ser 90. Portanto, essa partezinha aí tem que ser 80. Para 80 mais 10 dá os 90, né? Que o espelho faz com a normal, tá certo? Mas se aí for 80,
Aqui também tem que ser 80, porque o ângulo entre o eixo vertical e o eixo horizontal, em vermelho aí, tem que ser 90 graus também, tá certo? Então, 10 e 80. Dessa forma, aqui também tem que ser 80, né? Porque oposto pelo verso, o lado de cá vai ser 10, com 80 dá os 90. E aí vai ficar mais claro para a gente fazer aqui agora, né? Por quê? Porque se você olhar agora o ângulo que o espelho faz com a normal lá em cima, né? Olha só, aquele ângulo de 80 com o x ali tem que ter 90 graus também, tá certo? Se ali tem que ter 90 graus, o x tem que ser 10 graus. Se você olhar direitinho, ó, o ângulo entre 80 e aquele x, tá certo? Então o x tem que ser 10. Então o outro também vai ser 10. Portanto, o ângulo que o raio incidente está fazendo com o raio refletido é de 20 graus, tá certo? Então a resposta do nosso exercício seria a letra D de dado, que o ângulo entre o raio refletido e o incidente é de 20 graus. Próxima questão. Questão interessante também. Ela diz o seguinte: num relógio de ponteiros, cada número foi substituído por um ponto. Uma pessoa, ao observar a imagem desse relógio refletida em um espelho plano, lê 8 horas. Se fizermos a leitura diretamente no relógio, verificaremos que ele está marcando que horas? 6, 2, 9, 4 ou 10? Como é que a gente faz isso? Vamos representar a imagem que a pessoa está vendo olhando para o espelho, né? Então a imagem que ele está vendo é de um relógio que marca 8 horas. Ele tirou os números, né? Deixou só os pontinhos lá e olhando para o espelho ele está vendo essa imagem aí, ó, imagem de 8 horas. Então o que ele veria se ele olhasse direto para o relógio? Bom, gente, espelhos planos, eles dão imagens que a gente chama de enantiomorfas. São imagens que se superpõem exatamente, né? Como se fosse a mão direita encontrando a mão esquerda, né? A palma da mão direita com a palma da mão esquerda. Elas têm que uma encobrir a outra. Então, a imagem enantiomorfa, ela inverte direita com esquerda, mas ela não inverte baixo com cima, né? A parte de cima com a parte de baixo. Então, ela mantém a parte vertical e a horizontal ela troca. Então, a ideia para a gente descobrir qual é o objeto, né, que gera essa imagem no espelho plano, é você pensar num objeto que, ao ser dobrado sobre essa imagem, ele encaixe certinho, né? Então vamos pensar aqui no plano do espelho, né? O espelho plano seria representado por esse pontilhado aí, e eu vou fazer uma imagem que, ao dobrar em relação a essa linha pontilhada, ela encaixe certinho naquela da imagem, tá certo? Então qual seria esse objeto? Então se a gente dobrar ali, ó, você veria que o objeto teria que ter essa cara aí, para que quando você dobrar em relação a essa linha pontilhada, ele encaixe certinho na outra imagem. Isso é o que a gente chama de imagem enantiomorfa. Então o objeto teria que estar marcando o quê? 4 horas da tarde, tá certo? Da tarde ou da manhã, né? Então 4 horas, letra D seria a nossa resposta aí, ó. Tudo bem? Questão 4 de Unifenas, Minas Gerais. Dois espelhos planos E1 e E2 são associados formando um ângulo de 90 graus, conforme a figura. Um raio de luz incide no espelho E1 com ângulo de incidência de 30 graus. O valor do ângulo X, que a gente está vendo ali na figura, seria de quanto? 30, 45, 60, 75 ou 90? Então vamos lembrar, né? Vamos tentar ver como é que a gente faz isso. Então você tem os dois espelhos planos E1 e E2, eles são perpendiculares entre si, eles formam 90 graus entre si. E o raio que está chegando no espelho E1 está chegando com um ângulo de incidência de 30 graus. Lembra do que a gente falou, os 30 graus não é o ângulo que o raio faz com o espelho, né, gente? É sempre o ângulo medido em relação à normal naquele ponto. Então você tem que desenhar a normal aí, no ponto onde ele toca o espelho, e medir o ângulo aí, entre o raio e a normal. Esse ângulo aí, ele disse que era 30 graus. Né? Pela lei da reflexão, o ângulo de incidência é sempre igual ao ângulo de reflexão. Então, se aí é 30 graus, aqui também é 30 graus. Né? O ângulo de reflexão desse raio também seria 30 graus. Mas se aí é 30 graus e a normal e o espelho sempre fazem 90 graus entre si, são perpendiculares, né? Então embaixo aí tem que ser 60, tá certo? Mas se aí é 60 e lá no cantinho, né, o ângulo entre os espelhos é de 90, porque eles são perpendiculares, 60 mais 90, 150. E dentro de um triângulo, né, tem sempre que ter 180 graus. Portanto, se eu já tenho 150, faltam 30 ali em cima, né? E como o ângulo de incidência é sempre igual ao ângulo de reflexão, né? Então, 30, se você fosse projetar a normal lá em cima, daria 60 e tudo mais. O ângulo oposto ali, né? Tem que ser igualzinho. Também tem que ser 30 graus o x. Portanto, o x, nesse caso ali,
30 graus, tá bom? Então a resposta do nosso exercício aí seria a letra A. O valor de x ali é igual a 30 graus.